40 dias de jejum e oração. Dia 1. Mulheres, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Hoje começamos um propósito de 40 dias de jejum e oração e debaixo de uma direção que recebemos do Senhor. E em Jonas, no capítulo 3, vemos uma sentença de morte sendo anunciada sobre Nínive. Mas o povo se humilhou, o povo jejuou e clamou ao Senhor. E aquela sentença foi revogada. E é debaixo dessa palavra que vamos caminhar nesses 40 dias. O nosso posicionamento diante de Deus pode mudar histórias. Esse posicionamento que você determinou diante do Senhor pode mudar a história da sua casa, da sua família, da nossa vida e aquilo que colocamos diante dele. Não é aqui uma troca com Deus, pelo contrário, é entrega, é quebrantamento, é nos colocarmos aos pés do Senhor e ainda dá tempo. Hoje é o primeiro dia. Se você não conseguiu estar conosco essas 3 horas da madrugada que iniciamos, ouça esse áudio e entre nesse propósito. Todos os dias às 3 horas da madrugada estaremos juntas clamando que sejam 40 dias de entrega, de oração, de jejum e de profundo relacionamento com o Senhor. Vamos começar. Nesse primeiro dia deste propósito, nós vamos entrar aqui nesta guerra juntas, sem uma soltar a mão de nenhuma, nós não vamos soltar. E debaixo desta palavra, em Jonas no capítulo 3, vai dizer assim, verso 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, a uma cidade grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. E no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. E quando o rei de Nínive ouviu que Jonas dizia, ele desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e a toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não destruirá este lugar. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Esses dias, algumas semanas, o Senhor me mostrou algo e não vai dar para eu contar hoje, a gente vai ter muitos dias para isso. Sobre algo que iria acontecer aqui na nossa nação, que está para acontecer. Não é a primeira vez que o Senhor me mostra algo referente a isso. E o Senhor disse, as pessoas que serão mais atacadas, que receberão um bombardeio mesmo, são quem estão na casa do Senhor. Nossa, mas como? Porque a palavra de Deus vai dizer, aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Nós estamos vivendo dias terríveis,
A gente tem acompanhado terremotos, né? Pessoas aí em outros países. Olha, Venezuela, tantos lugares que têm sido atacados, os sinais estão aí. E às vezes a igreja de Cristo não estão atentos aos sinais. Nós estamos tão preocupados só olhando para nós, que não conseguimos olhar o que está acontecendo fora. Mas o que está acontecendo fora, ele vai atacar quem estiver dentro despreparado. E aí o Senhor me trouxe essa palavra, dizendo: o que há de acontecer é necessário um preparo. É necessário um preparo porque já tem famílias sentindo ataques espirituais. Existem potestades sobre esta nação, porque o Brasil é uma nação de cristãos, aonde eu creio, o Senhor já profetizou diversas vezes, através de muitos profetas, que haverá um grande avivamento vindo daqui. É necessário que a igreja de Cristo esteja preparada. Eu já vi tantos testemunhos de mulheres que hoje são mães, ainda também que não seja, mas falando: quando eu era criança, eu lembro que minha mãe participava de um propósito e isso me manteve de pé. Mães de joelhos e filhos de pé. E você está aqui por uma palavra. Enquanto você estiver clamando, enquanto você estiver de joelhos, a casa tua será guardada. Mas eu quero deixar claro, esse não é um propósito para que você faça uma barganha ou uma troca com o Senhor. Mas eu digo para você com muito temor, diante daquilo que o Senhor nos direcionou, te preparas, porque pode vir a maior notícia, pode vir o que for, o que vier, aquele que tiver guardado, assim como aconteceu no Egito, a praga veio, a morte veio, e o decreto de Deus foi esse: coloque o sangue nos umbrais da porta, porque quando a morte passar, aonde o anjo vê, o anjo da morte vê o sinal da marca do cordeiro, ali ele não entrará, porque eles verão: aqui esta casa é guardada pelo Senhor. Este propósito, enquanto você estiver aqui, o Senhor vai guardar a tua casa. O Senhor vai guardar onde Ele colocar você para transmitir a glória dele. Mas interessante, 3 minutos e é profético para a gente terminar. Este propósito e essa palavra de Jonas está muito conectado. O rei não era um rei que servia a Deus. O rei não era um rei que temia a Deus. Era uma cidade que estava totalmente contaminada pela destruição. Ele se achava o Deus daquela cidade. E Deus levanta um homem por nome o nome Jonas e vai dizer para ele: vai para lá, porque eu irei destruir aquela cidade. É interessante que Jonas tinha relacionamento com o Senhor, é por isso que Jonas vai fugir. Para quem conhece essa palavra, Jonas estava querendo dizer o quê? Eu conheço o Senhor nunca envia destruição sem antes enviar a oportunidade. O Senhor me enviar lá significa: eu estou dando a oportunidade de arrependimento. Mas Senhor, este povo não merece, esse povo matou o nosso povo, mas o Senhor está dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, só depende de você. O povo vai ouvir a palavra, o povo vai receber a palavra e imediatamente eles vão crer na palavra de Deus e vão se quebrantar. Quando o rei ouve aquilo, o rei disse: ninguém come, ninguém bebe, desde as crianças, animais, todos. Quem sabe assim, o Senhor não muda e volta atrás sobre o decreto que ele havia nos dado. Você percebe que nem o rei está fazendo ali uma troca, nem o rei está ordenando. Primeiro que ele não pode dizer: vamos fazer porque Deus vai mudar. Ele diz: quem sabe o Senhor não tira a sua ira e impede de nos destruir. Sabe o que eu quero dizer para você? E a gente já finaliza. O que você está fazendo aqui no mundo espiritual pode movimentar os céus ao teu favor. Há um tempo de jejum, há um tempo de arrependimento, há um tempo de lamento, mas aos pés do Senhor serão 40 dias de jejum e oração. Pastora, quantas horas eu vou jejuar? É você com Deus, mas entre em um tempo de santificação junto com o jejum.
Entregue o que te custa, algo que vai tirar você de uma vida de santificação. E nós vamos juntas nesse propósito. Deus está dizendo, o decreto que era para ser morte, haverá um tempo aonde o Senhor irá revogar para algumas casas, famílias, por causa de um coração voltado a Ele. Convoque um tempo de jejum. Joel 2. E eu quero orar com você. Nós finalizamos aqui 3h40 em ponto. Nós iremos juntas até o final. E hoje às 3h estaremos juntos em nome de Jesus pontualmente. Vamos juntas, porque este é um tempo de clamar. E te preparas, porque decretos estão sendo revogados já. Lembra Daniel? Antes mesmo dele iniciar o propósito, Deus libera a palavra. Eu ouvi. Ouvi o que, Senhor? A oração? Eu vi a intenção do teu coração. Só da intenção do coração de mulheres que estão aqui, o Senhor já mudou, já revogou decretos que era a sentença de destruição. Arabasturibi cantarai. Senhor, eu quero orar com esta mulher que está aqui. Primeiro dia deste propósito, nós iremos juntas e não iremos recuar, porque a tua palavra diz, melhor é o fim do que o começo. Senhor, fortalece esta mulher, para que ela, Senhor, permaneça em jejum, em oração, em o nome de Jesus, porque eu sei que os céus já liberou a palavra, Senhor, e o que era para ser morte se tornará em vida, em nome de Jesus.